Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para vocês, para mim, para todos nós. Que haja alegria, unção de Deus e o agir do Espírito Santo em nossa vida. Gostaria de conversar com você sobre 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 17. Vamos na palavra, então? Então, 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então, eu posso ser rico. Eu não posso ser rico em orgulho. Então, exorta. O que é a palavra exortar? É chamar para o lado certo. Quando dois estão andando num caminho e, de repente, um começa a ir por outro lado, então eu exorto aquela pessoa, eu a chamo para uma correção de rota. Isto que é a palavra exortar. Venha para o lado certo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, que era o pastor da igreja. Fala com os ricos para que eles não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Por quê? Porque o ser humano, ele é insaciável. O ser humano, ele nunca está satisfeito. Aliás, por isso é que o homem desenvolve, por isso que a ciência trabalha melhorando os remédios, os equipamentos. Eu, como engenheiro, então eu tenho essa preocupação. Sempre estou melhorando a igreja. A gente nunca está satisfeito. E com respeito às finanças, é assim também. Nós nunca estamos satisfeitos. Não é você se acomodar, porque o dinheiro não é mau. O que é péssimo é o amor ao dinheiro. É a única coisa que faz concorrência com Deus, não é o dinheiro simplesmente, é o amor ao dinheiro. Porque você não vai poder servir a Deus e a Mamon, que era o Deus da riqueza. Então, aqui já está 2000 anos atrás, no primeiro século, o apóstolo Paulo exortando o líder, que era Timóteo, para que ele passasse para a igreja. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas que depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso eterno prazer. Que coisa bonita. Então, eu preciso ter o dinheiro. O dinheiro é importante, porque hoje, particularmente no Brasil, precisamos ter um bom plano de saúde, porque o sistema de saúde não é o melhor do mundo. É bom, e inclusive é o único país que tem um INSS, mas eu preciso também de um plano de saúde, uma boa faculdade particular para os filhos, uma boa roupa, um bom carro, porque não é luxo. Uma boa casa não é luxo. Eu trabalhei tantos anos numa Caixa Econômica, vendo a alegria das famílias ao adquirirem um imóvel, um lote, um sítio, uma fazenda, um apartamento. Então, isso não é luxo, é necessidade. É necessário uma boa casa, um bom plano de saúde, uma escola boa, né? Os móveis bonitos, um bom carro para passear, uma oportunidade de sair de férias para o bem da nossa esposa, dos nossos filhos, para o bem da nossa geração. Quer dizer, o dinheiro não é mau. O amor ao dinheiro é que é prejudicial. Então está aqui, olha, mas que Deus, Ele é o único que pode proporcionar o nosso aprazimento. Então, quando eu acho o equilíbrio em ter, mas nunca ser possuído, possuir, mas nunca ser dominado, eu vou ter tranquilidade para Deus me abençoar cada vez mais. Fazendo o quê? Fazendo com que Deus se alegre e tenha prazer em me abençoar. Eu tenho absoluta certeza que Deus colocou você para assistir esta palavra. Vamos ver a segunda parte, que ajuntem tesouros, que pratiquem o bem, utilizem esse dinheiro
estes recursos para o bem. Sejam ricos de boas obras. Olha que coisa linda. Então, na Igreja Batista de Getsemane, nós ajudamos várias instituições, inclusive hospitais espíritas. Nós não preocupamos a placa religiosa, nós ajudamos o hospital evangélico também, mas ajudamos também instituições que nos pedem ajuda, indiferente da religião que eles professam. Porque, pelo contrário, como nós ajudamos, nós podemos ir lá e evangelizamos. Distribuímos folhetos, distribuímos bíblias. Eu sou extremamente honrado nessas instituições que têm até por trás uma estrutura até espírita, mas eu entro lá, prego o evangelho, participo de cultos, de reuniões. Por quê? Porque a gente deve fazer o bem sem preocupar em olhar para quem? Os idosos, nos asilos, também as crianças deficientes, os jovens deficientes, eles não têm culpa. Tanto que Jesus, certa vez, o Senhor, pegaram um cego, levaram para ele e disseram, quem pecou para que ele nascesse cego? E o Senhor Jesus respondeu o quê? Nem ele e nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Que lindo! Tirou aí, jogou por terra a doutrina da reencarnação. Né? Jesus poderia ter dito, olha, você vai pagar, você está pagando, por isso que ele nasceu cego, é uma punição, que aliás era um pensamento da época do Senhor Jesus, né? Era um pensamento. E o ladrão na cruz, que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o Senhor Jesus poderia dizer, não, você vai nascer como um pé de pimenta, você vai nascer como um burro, vai puxar carroça, você ainda vai pagar muito, você vai nascer deficiente físico. Mas o que o Senhor Jesus disse? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então é isso, então nós somos ricos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito próspera, tive um bom emprego, pude frequentar a faculdade, tive o privilégio de não ser um bandido, um ladrão, ser um homem de Deus, ter uma igreja que cuida de mim, cuida da minha família, ter uma profissão, ser uma pessoa muito respeitada em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, ter uma família, uma esposa, ter os filhos, não ter filhos drogados, não ter filhos perdidos, prostitutos, ladrões, meus filhos todos terem frequentado uma faculdade. Então, eu louvo a Deus por isso, genro, nora, meus netos, todos saudáveis. Então, olha, eu tenho que praticar boas obras. Não é mais do que obrigação minha eu ser um bom cidadão, para que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Olha que coisa linda, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa é a minha oração, que você seja um servo fiel, entregando os dízimos lá na sua igreja, as suas ofertas, mas também ajudando seus familiares, ajudando a sua família, ajudando os seus pais. Deus não é contra você ter um carro bom, ter um sítio, ter uma fazenda, ter viagens, férias. Deus não é contra você ter investimentos. O que Deus é contra é quando o dinheiro controla a sua cabeça. E você vai se tornando uma pessoa miserável, pão duro e terrivelmente interesseiro somente em si próprio, egoísta. Não participa de nada, não se interessa por seus familiares pobres, e aí você perde a unção. Você passa a perder o sono por causa do dinheiro, perde a alegria e não tem dado prazer a Deus. Quem sabe isso pode parar hoje na sua vida. Quem sabe hoje pode ser o ponto final e você se tornar uma pessoa próspera, tanto externamente, quanto intimamente e quanto espiritualmente, que é o principal. Que Deus te abençoe, aprenda sobre dinheiro. Eu tenho uns 10 livros escritos sobre finanças e tem muitos outros escritores, homens e mulheres abençoados que escreveram. E talvez você precise de libertação, porque você fica oscilante quando está sem dinheiro, né? Você se quebranta, você perde a alegria, não se quebranta espiritualmente, mas fica deprimido. Quem sabe é necessário uma libertação. Nós temos também cursos sobre finanças
que orienta como administrar, porque tem gente que não precisa nem de aumento, precisa só administrar o que tem. Não é partir o cartão de crédito, não é rasgar os talões de cheques, não é assim, é o domínio. O primeiro presente que Deus deu para o homem foi: dominará sobre tudo. Então, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te ilumine, que você receba poder do alto para administrar os bens que Deus te deu e não empobrecer e não cada vez mais ter escassez por falta de sabedoria. Vamos orar? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa vida preciosa, essa pessoa que está endividada, que está também no outro extremo, ela não paga as contas, e a pessoa que não sabe administrar os bens que o Senhor Deus lhe deu. Eu declaro uma mudança de vida, eu declaro uma transformação e um domínio sobre as finanças e uma vida próspera, abençoada e iluminada pelo Senhor Jesus. Eu te abençoo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 8, a partir do versículo 1, vou ler rapidamente. É uma palavra que queimou muito no meu coração essa semana. Inclusive, sexta-feira, eu estava conversando com um amigo e falamos sobre isso. E diz assim, 1 Samuel 8, quando Samuel envelheceu, ele designou seus filhos como juízes de Israel. Aqui fala o nome dos seus filhos e aí fala, olha, porém os seus filhos não andaram nos caminhos deles, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. E disse-lhes, tu já está velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar como tem todas as nações. Eles quiseram ser iguais. Mas Samuel não se agradou quando disseram dar-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha como que isso é sério. Continua. Assim como fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, o povo me abandonou e cultuou outros deuses, também como faz a ti. Atende-o agora, mas adverte solenemente e declara-lhes quais serão os direitos do rei que reinarão sobre eles. E Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei. E disse, este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tornará os vossos filhos e os porá sobre os carros para serem cavaleiros e para correrem diante dos seus carros. E os porás por chefes de 1000 e por chefes de 50 para lavrar os seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerras e os equipamentos de seu carro. Tomará as suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, concubinas também. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, os vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais, aos seus servos. Também tomará as vossas servas. Imagina o profeta transmitindo isso tudo para o povo. Aí ele continuou. Os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vos lhe servireis de escravos. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não os ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não importa, queremos
um rei. Queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute as nossas batalhas. Absurdo. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel: atende-os e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte todos para suas casas. E assim eles tiveram um rei. Tiveram o primeiro rei, que foi o rei Saul. Foi ungido, mas foram eles que escolheram. Nós escolhemos quem são os nossos ídolos. A mesma aliança que estava com o povo de Israel está com nós, está comigo e com você aqui agora. E esse olhar para o lado, esse olhar para os povos, esse querer ser como pessoas que até desconhecemos, muitas vezes faz com que quebremos alianças com Deus. Faz com que a gente venha desejar, faz com que a gente venha escolher os nossos ídolos. Algumas pessoas escolhem o dinheiro para ser o ídolo. Algumas pessoas escolhem um relacionamento. Algumas outras pessoas escolhem uma estátua. Acho que a estátua é fácil, porque a pessoa coloca e carrega para onde ela quer, né? Acho que é cômodo. Eu vou levar aqui, eu vou... Enfim. Eu sei que a gente coloca deuses com D minúsculo sobre as nossas vidas. E são esses deuses que nos tornam escravos. São esses deuses que roubam a nossa vitalidade, a nossa unção, a nossa alegria, a nossa paz. Eu não sei se tem pessoas hoje que estão debaixo de uma opressão por conta de alguma idolatria, de alguém que está vindo sobre um governo que está desestruturando, mas hoje é dia de libertação, hoje é dia de cadeias serem quebradas na mente, no emocional. Pode ser um vício, mas Deus me mostra claramente pessoas cativas de outras pessoas, pessoas sem direcionamento de Deus. E na Bíblia fala que o Senhor, Ele quer que nós estejamos em uma unidade, dentro de uma estrutura espiritual. Em Tessalonicenses 5, diz assim, olha: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos o quê? Plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de paz vos santifique o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Quando nós estamos debaixo de uma influência de um Deus, pode-se dizer um Deus pagão, né? um Deus sentimento, um Deus pessoa, eu não sei, né? Aquilo que está exercendo o governo sobre a sua vida. Nós temos que ter esse discernimento através do Espírito Santo de Deus. No corpo estão as nossas reações. A gente sente dor, a gente sente frio, a gente sente prazer, a gente sente fome. Então essas reações, elas estão aqui no nosso corpo. E o corpo, ele não obedece a um Deus. O corpo, ele obedece às nossas vontades. Então a gente faz aquilo que a gente está querendo fazer. E o apóstolo Paulo fala sobre a nossa luta contra a nossa carne, que é uma luta séria. Ele fala lá em Gálatas 5, como que essa luta é uma luta violenta. Então o corpo, ele está sobre dois domínios, ou sobre o domínio da alma, ou sobre o domínio do espírito. A alma é onde estão os nossos sentimentos. Então, na alma,
é onde a gente é mais atacado. Na alma estão as nossas emoções, as nossas esperanças, os nossos sentimentos. É onde a gente decide, né, sentir coisas boas, sentir coisas ruins. É onde o diabo ataca quando ele quer lançar incredulidade, quando ele quer deixar o nosso coração amargurado, preso. E a nossa alma, ela confunde as nossas emoções, automaticamente os nossos sentimentos. E se não existe um governo do Espírito Santo, o nosso corpo se submete à nossa alma, que é enganosa, que é volúvel. Agora, o nosso espírito é o que está conectado ao Pai. É onde está conectado o Espírito Santo de Deus. Então é através do Espírito que a gente tem o quê? A gente tem a mente de Cristo, a gente tem o alinhamento com o Pai. Então é o Espírito que governa sobre todas as coisas, que governa sobre a alma e governa sobre o corpo. Por isso temos que saber identificar essas 3 áreas, para saber quem são os nossos inimigos e como orar e como agir de uma forma correta. Porque se a luta, ela está na alma, então a gente precisa de um alimento espiritual, a gente precisa de uma cura interior, a gente precisa do Espírito Santo estar avivado, conectado com o nosso espírito, porque senão a gente vai agir sempre pela emoção e não vão haver mudanças verdadeiras, concretas e significativas. E assim seremos enganados constantemente pelas nossas emoções, validando escolhas errôneas e nos tornando cada vez mais presos pelos nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades que alimentam as nossas carnes, que não estão alinhadas com a vontade perfeita do Pai. É por isso que algumas pessoas, elas sabem muito da Bíblia, leem muito, estudam muito, mas não estão com o espírito alinhado. Então a pessoa se emociona, a pessoa, ela entende tudo que foi falado, mas quando ela sai desse ambiente de culto, aí começa aquela luta na carne horrorosa. Não existe alinhamento sem submissão. Não existe alinhamento sem uma entrega, sem um espírito conectado com as regiões celestiais, com o Espírito Santo de Deus. Se a gente não tem entendimento dessas 3 áreas, a gente fica simplesmente lutando batalhas de formas erradas e sempre perdendo as guerras. Quando a luta ela é no espírito, esse espírito ele precisa ser constantemente alimentado pelo Pai. É por isso que a gente fala muito aqui sobre jejum, sobre palavras, sobre adoração. A adoração é o que? É se submeter ao governo de Deus. É um recuo do nosso eu, é um recuo do nosso ego, do nosso orgulho, e um reconhecimento da presença, do poder e do governo de Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente se prostra, a gente está se diminuindo para falar: Senhor, o governo é do Senhor. O Senhor é soberano sobre a minha vida. O Senhor é soberano sobre o meu temperamento, sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas vontades, sobre o meu querer. O Senhor é quem determina. É por isso que não existe um alinhamento se não há uma busca, um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Esse relacionamento envolve busca verdadeira. E quando a busca, ela se manifesta de forma verdadeira em nossa alma e nosso corpo, há mudança. E essa mudança é uma mudança que ela é constante. Constante.